Olá pessoal, eu sou o Sérgio Azevedo, pai da Alice, aluna do terceiro ano do Colégio MOP, Unidade Tijuca. E eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a minha participação num projeto desenvolvido pela coordenação educacional do Colégio MOP, para que algumas pessoas contem um pouco a respeito da sua experiência de vida, experiência profissional, para alunos do terceiro ano. Como todos vocês devem imaginar, o terceiro ano é um ano de bastante atividade mental na cabeça dos nossos filhos, dos estudantes, porque além deles estarem passando por uma idade cheia de incertezas e conflitos, é também um momento em que eles precisam tomar decisões na vida e optar muitas vezes por uma carreira. E isso acaba gerando uma série de inquietudes neles. A minha participação no projeto se deu mais no sentido de mostrar um pouco da minha história. A participação já tinha sido acertada antes da pandemia, era para ser presencial, com todos os alunos, só que depois veio a pandemia, isso teve que ser transferido e depois a gente fez da maneira que todos nós fazemos todas as coisas hoje, que é via computadores. E sobre a minha história de vida particular, eu queria primeiro deixar bem claro que ela foi muito variada, ela passou por várias etapas e isso foi um modelo que serviu para mim. Eu não tenho nada contra, nada a dizer contrário daquelas pessoas que já têm uma decisão tomada na vida e que partem para essa atividade que tem um enorme sucesso durante toda a sua vida. Acontece, eu conheço algumas pessoas assim. Não são muitas, mas eu conheço algumas pessoas assim. O meu caso não foi exatamente um percurso tão linear quanto esse. Eu me formei em geologia e em biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul porque eu gostava de natureza, gostava de animais. E quando eu passei por essa fase de decisão, isso foi o que norteou a minha decisão por esses cursos. Mas quando eu me formei, eu, com a necessidade de iniciar uma atividade profissional, fiz um concurso e fiquei esperando algum tempo para assumir um emprego na área de geologia. Só que nesse meio tempo em que eu esperava por esse emprego, começou a surgir uma outra oportunidade de fazer pós-graduação. Então eu passei a fazer pós-graduação numa universidade pública lá no Rio Grande do Sul, no curso de paleontologia, e estava muito feliz da vida, tranquilo, achando que eu ia passar o resto da minha vida fazendo as atividades ligadas à paleontologia do Rio Grande do Sul, quando também por acidente surgiu a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro e trabalhar no Museu Nacional. O Museu Nacional é uma instituição muito interessante porque você tem uma extrema liberdade para desenvolver todos os projetos que quiser. Eu me lembro que na época eu trouxe do Sul ainda o projeto Dinossauros do Brasil, comecei a trabalhar com dinossauros no museu, mas à medida que o tempo foi passando, novas oportunidades foram surgindo, eu fui tendo alunos de pós-graduação, depois eu criei um laboratório de análise de arquivos tridimensionais. Logo a gente começou a atuar também com cinema, com filmes, com atividades diversas ligadas a áreas de medicina, arquitetura, design, dança, e tudo isso desenvolvido dentro de uma atividade profissional completamente ligada, pendendo para vários campos do conhecimento. E mais recentemente, com o trágico incêndio do museu, muitas coisas mudaram, a gente teve que adaptar muito a nossa maneira de trabalhar, de viver, e mais depois a pandemia, que também causou grandes modificações em nossas vidas, e também com o próprio desenvolvimento do tempo de trabalho, eu hoje penso muito em me aposentar dessas atividades e morar em outro país e desenvolver um outro tipo de vida. Estou contando isso para dizer para vocês que não se estressem com a necessidade de tomar uma decisão definitiva. Se vocês já têm uma decisão na vida do que querem ser, ótimo, vão em frente. Se não der certo, mudem. E assim a vida de vocês certamente vai ter um sucesso. O importante, e a última mensagem que eu queria deixar para vocês é:
façam aquilo que vocês quiserem. Não se deixem influenciar por outras pessoas que dizem que uma profissão é melhor, que vai te dar mais sucesso ou que vai te dar mais dinheiro. A gente tem sucesso e a gente consegue viver bem fazendo aquilo que a gente gosta. Então, sigam em frente e boa sorte para todos.